2 de setembro, Café com Deus Pai. A leitura de hoje é sobre legado. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Esse versículo que nós acabamos de ler fala sobre o momento em que Elias, que era o profeta de Deus, responsável pela transmissão da mensagem de Deus no reino de Israel, estava terminando o seu período como profeta. Deus disse para Elias: procure Eliseu e prepare ele para que ele seja o seu sucessor. E aí vem esse versículo que nós acabamos de ler. Então Elias, obedecendo a Deus, saiu de lá, que era o lugar em que ele estava, e foi atrás de Eliseu. E ele encontrou Eliseu, que era filho de Safate. Esse texto que nós lemos fala que o Eliseu estava arando com 12 parelhas de bois. Quando eles faziam o trabalho sobre a terra, eles pegavam 2 bois, colocavam um ao lado do outro e colocavam uma parelha para que os 2 bois ficassem presos lado a lado e eles fizessem o trabalho de arar a terra. Atualmente, existem tratores e máquinas que fazem esse trabalho, mas o texto nos revela que Eliseu, que era filho de Safate, ele estava trabalhando, arando a terra. Nós aprendemos aqui 2 coisas. Elias era o profeta de Deus sobre Israel e Deus disse para ele: o seu tempo acabou, prepare o seu sucessor. Então, o tema de hoje fala sobre legado. Legado é o que nós deixamos como herança, como valor para as próximas gerações. Então, Elias, que estava terminando seu período como profeta, recebeu a ordem de Deus para que procurasse o seu sucessor para transmitir o seu legado, para transmitir os valores, o conhecimento, aquilo que deveria permanecer na terra para que continuasse gerando valor para as próximas gerações. E Deus disse para Elias que fosse atrás de Eliseu. Essa é a primeira coisa que aprendemos. Deus não quer que eu e você fiquemos sem frutos. Ele quer que nós cresçamos e coloquemos o valor que aprendemos com Ele para as próximas gerações, para que outras pessoas também possam crescer e florescer em Deus. A segunda lição que nós aprendemos lendo esse versículo é que Eliseu, que foi o escolhido para ser o sucessor de Elias, ele não estava parado. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Deus não vai chamar alguém que não está disponível, que não está disposto a trabalhar. Existem pessoas que dizem assim: Deus não me chamou, Deus não fala comigo, Deus nunca me respondeu. Mas Deus está à procura de homens e mulheres, de jovens, de crianças que estão disponíveis. Você pode pensar assim, mas uma criança? Se você ler o livro de 1 Samuel, você verá que Samuel era muito criança
quando Deus falou com ele pela primeira vez. Se você ler o livro do profeta Jeremias, logo no capítulo 1, você verá que quando Deus falou com ele, ele disse para Deus: eu ainda sou uma criança. Então Deus não tem limite de idade. Ele quer pessoas que estejam dispostas a trabalhar e a estar à disposição dele. Você está disposto, você está disposta a estar disponível para Deus? Está disposto, está disposta a realizar o trabalho que Ele quer confiar na sua mão? Talvez você até já recebeu um direcionamento de Deus e você tem estado de braços cruzados e não tem transmitido o legado que Deus colocou sobre você. Então aqui nós temos Elias, que estava transmitindo o legado como profeta para Eliseu e obedecendo a Deus. Ele procurou Eliseu, que foi a pessoa que Deus disse, é para ele que você vai passar o legado. E Eliseu estava arando com 12 parelhas de bois. Ele estava disponível para o trabalho e ele estava em atividade. Deus não vai chamar pessoas que ficam de braços cruzados. Ele chama aqueles que estão com a mão no arado. E ele estava conduzindo a 12ª parelha. Ele estava completando o seu trabalho como responsável ali pelos trabalhos terrenos. E Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. A capa aqui representa o legado, representa o ofício. Quando você lê o texto de 1 Reis, você verá que Elias pegou a sua capa e com a sua capa ele operava muitos sinais, muitos milagres. Não, o poder não estava sobre a capa, mas a capa representava a autoridade de Deus, a unção. O que é a unção? É um poder sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Então, com Elias e com Eliseu, aprendemos aqui essas duas lições. Elias era um homem de Deus e realizou todo o seu ofício. Ele sempre obedeceu a Deus e ele pôde deixar um legado. Todos os milagres que Deus usou ele para operar, toda a autoridade que ele recebeu de Deus no reinado de Israel, ele tinha o que transmitir para Eliseu. E Eliseu não estava parado, ele estava trabalhando, ele estava ocupado, ele estava fazendo aquilo que lhe cabia fazer. E quando você lê o texto de 1 Reis 19, quando Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele, a Bíblia conta que Eliseu disse para Elias o seguinte: deixa eu terminar essa última parelha de bois. 12 parelhas significa que existiam 24 bois. Eram 2 por parelha. Ele estava na 12ª. Ele ia terminar de arar a terra e a Bíblia conta que ele matou os bois e os ofereceu a Deus, tomou a capa e seguiu Elias. E esse é o nosso desafio. O desafio de atender ao chamado de Deus. E depois de atender o chamado, estar pronto para transmitir um legado, deixar alguma coisa para as próximas gerações. Vamos ler aqui a mensagem. Elias, sem sombra de dúvida, foi um dos mais notáveis profetas de Deus nos tempos do Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia do que Elias fez
fez um desafio com 400 profetas que adoravam a um deus que se chamava Baal. Ele disse para os 400 profetas de Baal: vamos levantar um altar e vamos fazer uma oração. Eu vou orar a Deus e vocês vão orar para Baal. O Deus que verdadeiramente é Deus vai mandar fogo do céu e vai queimar o holocausto. O holocausto era um sacrifício. No caso, era um animal, normalmente um carneiro ou um bode. Então, o desafio foi aceito. A Bíblia conta em 1 Reis, no capítulo 18, que os 400 profetas de Baal colocaram o holocausto, colocaram lá o sacrifício. E eles oravam, e a Bíblia conta que durante a manhã inteira eles clamaram e não aconteceu nada. Então, perto do meio-dia, eles começaram a se cortar, implorando para que Baal mandasse fogo e queimasse aquele sacrifício. Não aconteceu nada. Então Elias disse o seguinte: joguem água em cima do holocausto que eu coloquei aqui. Jogaram água e ele disse: vamos fazer aqui um círculo em volta desse holocausto. E ele tirou a terra 3 vezes. E ele jogou água até que a água escorreu e encheu aquele círculo que ele fez em volta do altar. E ele clamou a Deus, e a Bíblia conta que Deus respondeu com fogo que queimou o sacrifício no altar e lambeu toda a água, até aquela que tinha sido despejada em volta do holocausto. Então, quando o texto fala aqui, Elias, sem sombra de dúvida, foi um dos mais notáveis profetas de Deus nos tempos do Antigo Testamento, ele está falando a respeito de sinais poderosos que Deus usou Elias para operar. Então, ele era um homem destemido, que não se calou diante da perversidade e corrupção do rei Acabe, o que colocou o profeta em situações de perigo. Depois que, explicando aqui essas situações de perigo, depois que ele fez esse desafio com os profetas de Baal, os profetas de Baal foram mortos. Ah, mas por que eles mataram os profetas de Baal? Isso era terrível, matar as pessoas. Mas é que os profetas de Baal, eles simbolizavam a corrupção do povo de Deus. Simbolizavam que eles desviavam o povo para o caminho errado. Então, naqueles tempos, aplicava-se a pena de morte. E há muitos países hoje que ainda aplicam a pena de morte para determinados crimes. E isso é considerado algo legal. Então, ele matou esses profetas porque eles estavam cometendo o crime de desviar o povo de Deus. Por causa disso, a esposa do rei Acabe, que era Jezabel, disse: vou perseguir Elias e vou matá-lo. E isso tudo foi com autorização do rei Acabe. Então nós vemos que Elias, ele era destemido, ele não tinha medo. Ele não se calou diante da perversidade e da corrupção do rei Acabe, que se casou com uma mulher, Jezabel, que trouxe os profetas de Baal para desviar o povo de Israel do caminho de seguir a Deus. Isso colocou o profeta em situações de perigo. Mas Elias também soube deixar um legado. Ele soube deixar tudo o que ele fez por Deus para lançar a sua capa sobre Eliseu.
Ele não estava apenas escolhendo um sucessor, mas também compartilhando a sua unção. Como nós falamos, unção é uma autoridade que vem de Deus. É algo sobrenatural. É uma honra que ele recebeu. E ele compartilhou essa unção, essa autoridade, esse poder que estava sobre ele com Eliseu, passando adiante a bênção que recebeu de Deus a um homem que realizaria feitos maiores do que os dele. Quando você lê a Bíblia, você pode ler isso em 1 Reis. O livro de 1 Reis conta no capítulo seguinte, o capítulo 20 em diante, que Eliseu fez o dobro dos sinais que Elias fez. Agora, prosseguindo na leitura, pode ser que você ainda não tenha percebido, mas Deus também lhe deu dons e talentos únicos, que Ele deseja ver você colocar em prática. Não só isso, mas também passar adiante o seu legado para as gerações futuras. Assim como Eliseu, que realizou feitos maiores do que Elias, aqueles que vierem depois de nós poderão alçar voos muito mais altos que os nossos. Se você não tem filhos, isso pode até parecer não fazer sentido, mas não é somente nessa área que deixamos um legado. Além dos meus 2 filhos biológicos, tenho muitos filhos espirituais e conservo a fé de que cada um deles receberá uma porção dobrada das bênçãos que recebo do Pai. Veja aqui, o autor do Café com Deus Pai, que é o pastor Júnior Rostirola, está dizendo aqui que ele tem os seus 2 filhos biológicos, mas ele está nos mostrando que todas as pessoas que estão ouvindo esse texto de hoje, o Café com Deus Pai, são filhos espirituais dele. Eu mesmo, que estou fazendo essa leitura aqui no canal, também posso me considerar um filho espiritual dele. Eu estou lendo esse texto e aprendendo aqui enquanto faço essa leitura e compartilhando com você que está ouvindo e lendo juntamente comigo. Então, somos filhos espirituais e assim como estamos recebendo essa palavra dele, você, eu, podemos distribuir essa mensagem para outras pessoas que estão recebendo esse legado, estão recebendo esse conhecimento de Deus. E ele fala aqui, eu tenho muitos filhos espirituais e conservo a fé de que cada um deles receberá uma porção dobrada das bênçãos que eu recebo do Pai. Reflita acerca dos valores que você tem deixado por onde passa. E não falo sobre questões financeiras, mas sim questões eternas. Saiba que um legado de confiança e obediência a Deus é o que de mais valioso podemos deixar para as pessoas ao nosso redor. Veja que quando ele fala isso, o maior legado que nós podemos deixar para as pessoas à nossa volta é a confiança e a obediência a Deus. Se as pessoas tiverem confiança em Deus, se elas tiverem fé em Deus, elas estarão salvas de todas as situações. Porque Deus ele tem o poder sobre todas as coisas. Mas não adianta você ter confiança se você não obedece a Deus. Porque Deus ele honra os que o obedecem. Então, se nós deixarmos um legado de confiança e obediência a Deus, isso é o que de mais valioso podemos deixar para as pessoas ao nosso redor. Pois assim como Elias, aquilo que você carrega pode tocar gerações e transformar a vida de milhares. Então aqui a frase de hoje é: sua vida é passageira.
mas seu legado é eterno. Então, lendo mais uma vez, a sua vida é passageira, mas o seu legado é eterno. Hoje é o dia 245 de 365. A leitura bíblica de hoje é 2 Timóteo, capítulo 4, e a palavra-chave de hoje é legado. Vamos para a leitura bíblica. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Na presença de Deus, antes de ler aqui, só uma pequena introdução. Timóteo era um jovem pastor que era grego e que foi ensinado por Paulo para ser um pastor em Éfeso, que era uma cidade que hoje fica na Turquia. E Paulo escrevia cartas para trazer ensinamentos para os seus orientados. E ele escreveu 2 cartas para Timóteo, e as 2 cartas estão registradas na Bíblia. Então ele escreveu a primeira carta a Timóteo, que se chama 1 Timóteo, e depois ele escreveu uma segunda carta, que é essa que nós estamos vendo aqui, 2 Timóteo. E nessa segunda carta, o capítulo 4 é o último capítulo. Cada capítulo conta as orientações que Paulo deixou para que Timóteo pudesse cumprir o seu ministério. Podemos dizer assim, aproveitando a mensagem que lemos hoje sobre legado, que Paulo estava transmitindo o seu legado para Timóteo, para que Timóteo prosseguisse com o pastorado na cidade de Éfeso. Vamos ver aqui o que ele fala no capítulo 4, orientando Timóteo a respeito do que ele deveria fazer. Vamos ver o que ele deixou aqui de legado para Timóteo e que serve também para nós, que vamos ler esse texto. Paulo escreveu aqui para Timóteo, versículo 1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, versículo 2, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Então, Paulo está ensinando Timóteo. Você deve pregar a palavra para todas as pessoas em todo o momento. Seja o momento certo ou não, fale a respeito de Jesus, porque um dia ele voltará para julgar a todos. Então, insista nisso. Essa é a orientação. Versículo 3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Esse versículo 3 está se cumprindo atualmente. Tem muitas pessoas que, quando o mestre, o pastor, começa a ler a palavra de Deus e mostrar o que é o certo pela vontade de Deus, elas não aceitam. Há pessoas até que querem jogar fora a Bíblia, dizendo que é um livro ultrapassado, antigo e que não merece mais ser pregado no século 21. Mas já na época de Paulo, já havia pessoas que diziam que a palavra não deveria ser pregada. E Paulo disse, vai chegar aqui um tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir. E esse tempo vem se cumprindo atualmente. Versículo 4.
essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. 5. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Essa palavra fala comigo, ela fala com você também. Versículo 6. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Quando Paulo escreveu as 2 cartas para Timóteo, ele estava preso em Roma porque ele pregava a palavra. Então ele escreveu essas cartas para Timóteo já dizendo que ele estava à beira de sofrer a sua pena. Paulo morreu decapitado. Foi o imperador Nero que lhe deu a sentença. Então, antes dele ser morto, ele escreveu essas cartas. Versículo 7. Eu fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim. Conservei a fé. Então, esse versículo, o 7, tem uma outra versão na Bíblia que diz assim: combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. E eu conservei a minha fé. Então, aqui nessa tradução que nós estamos lendo, que é uma tradução mais moderna, ele diz: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Versículo 8. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Nesse versículo 8 fica uma pergunta: como você tem vivido a sua vida aqui na terra? Você tem vivido como alguém que está esperando a volta de Jesus? Ou você está vivendo a sua vida procurando seus próprios mestres que dizem aquilo que agrada os seus ouvidos? Continuando no versículo 9. Venha me ver logo que puder. Aqui ele pede que Timóteo vá até Roma visitá-lo na prisão. 10. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente é o nome de uma outra pessoa. O Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Então, nós vemos aqui que Paulo andava com muitas pessoas. E Demas foi uma dessas pessoas que andou ao lado de Paulo, que foi um grande apóstolo de Cristo, mas ele se apaixonou pelo mundo de repente e resolveu abandonar tudo. Talvez você andou com alguém por um tempo da vida e essa pessoa resolveu sair e seguir outros caminhos e você de repente se decepcionou com essa pessoa. Mas esse texto nos mostra que isso pode acontecer com as pessoas que estão à nossa volta. E nos dá um alerta. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, de se apaixonar pelas coisas que estão nesse mundo. Que você fique atento com relação a isso. Agora, o Crescente, ele foi para a província da Galácia. Em outras palavras, o Crescente, ele seguiu o caminho que Deus preparou para ele. Às vezes Deus prepara você para ir para uma outra cidade, para um outro bairro, para um outro país. Talvez as coisas estão difíceis para você e você não está se percebendo que Deus quer com você em um outro local para que você leve o seu legado à frente.
E o Tito, ele foi para a região da Dalmácia. Eu estou dizendo isso porque existem pessoas que Deus já disse para você e já mostrou para você o lugar em que é para você ir e você está com medo, mas não tenha medo, porque Deus ele leva e ele supre o que você precisa. Ele vai trazer o caminho correto para que você leve o seu legado, aquilo que ele deu para você. Versículo 11. Somente Lucas está aqui comigo. Lucas é o evangelista Lucas, que era grego e que era médico, e que acompanhou Paulo nas suas viagens. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. 12. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Vemos aqui, nos versículos 11 e 12, que Paulo estava liderando várias pessoas. Algumas pessoas, como Demas, o deixaram, mas essas pessoas aqui foram sendo enviadas para vários lugares. Versículo 13. Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Então aqui, Paulo pede um favor para Timóteo. Versículo 14. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Então veja, o versículo 14 nos mostra. Às vezes você anda muito com alguém, dá a sua confiança para a pessoa, e a pessoa acaba depois se aproveitando para prejudicar você. Mas, como Paulo escreveu aqui no versículo 14, o Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tenha certeza que cada pessoa recebe aquilo que faz. Versículo 15. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Às vezes precisamos tomar cuidado com pessoas que andaram conosco e que agora saíram do caminho de Deus e querem nos carregar junto com eles para o caminho errado. Tome cuidado com isso. 16. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Veja que Paulo ficou sozinho quando estava na pior situação. Da mesma forma que Jesus ficou sozinho quando foi colocado naquela cruz. Versículo 17. Mas o Senhor ficou comigo. Me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. 18. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Esses versículos nos mostram que pode acontecer de você ser abandonado até pelos seus pais. Lá no livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, está escrito assim: Pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se dele, mas ainda que ela se esqueça, eu não esquecerei de ti. Então, lá em Isaías está escrito que pode acontecer. É muito difícil de acontecer de uma mãe abandonar um filho que ainda mama. Mas o texto fala que ainda que ela esqueça, eu não esquecerei. Então o Senhor está contigo. Lá em Salmo 27, no versículo 10, está escrito assim: Porque quando meu pai e a minha mãe me abandonarem, me desampararem, o Senhor me recolherá, ou seja, o Senhor me guardará. E Paulo está falando aqui: eu sei, o Senhor esteve comigo. Então, o Senhor está com você.
Talvez você que está ouvindo essa mensagem se sente só, pensando, todos me abandonaram. Mas escute essa mensagem, o Senhor está com você. Nesse quarto, talvez escuro, fechado, em que você está pensando que tudo acabou, o Senhor está com você. É Ele que te levanta. Ore a Ele. O Salmo 121 fala: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, mesmo nesse quarto escuro, ore pedindo a Deus que dê o socorro a você. É dele que vem o seu socorro quando todos deixam você só. Versículo 19. Saudações a Priscila e ao seu marido, Áquila, e também à família de Onesíforo. Aqui ele está se despedindo de Timóteo. 20. Erasto ficou na cidade de Corinto, e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. 21. Faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eúbulo, Pudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. 22. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito, que a graça de Deus esteja com vocês. Então encerramos aqui a leitura, que o Senhor, vamos ficar aqui com esse versículo 22, que o Senhor esteja com você, com o seu espírito, e que a graça de Deus esteja com vocês. Amém.